Boa tarde. Então, ok. Compartilhar a tela. Então, vamos só relembrar o seguinte. Quando a gente tem um fio condutor retilíneo, ao redor desse fio retilíneo, dependendo da distância do fio, você tem um campo magnético gerado pela corrente em movimento neste fio. Usando a regra da mão direita número 1, você determina a direção e o sentido do vetor campo magnético B, tá? Então, quando for o polegar, vai ser sempre o sentido da corrente. A palma da mão, para onde ela aponta, significa a direção e o sentido do vetor campo magnético, tá certo? Que é tangente à trajetória circular ao redor do fio. Quanto mais longe do fio, menor é o campo magnético. Quanto mais próximo do fio, maior é o campo magnético, tá? Para calcular a intensidade do campo magnético, é B igual coeficiente de permeabilidade vezes a corrente, dividido por 2π vezes o raio, tá certo? Onde esse R representa a distância da trajetória circular ao redor do fio, tá joia, gente? Tá? A unidade do campo magnético é T maiúsculo ou Tesla, se você for escrever Tesla em minúsculo, tá? O coeficiente de permeabilidade magnética vale 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metro por ampere, tá bom? E aqui nós vamos fazer o seguinte, como eu já relembrei vocês, antes que eu me esqueça aqui, ó, eu tenho uma placa de madeira. Aqui nessa placa de madeira eu tenho várias bússolas e aqui eu tenho a corrente entrando e saindo aqui do fio condutor central, e você observa as posições das agulhas da bússola, que ela mostra a direção que o vetor B está. Então, quando você vê a pontinha da seta, significa que ele está saindo do plano. Quando você vê a parte traseira da seta, significa que ele está entrando dentro do plano, tá? Então, no condutor, aqui a corrente está subindo. Oi, Argel, entrou e saiu. Eu estava dando aula e de repente caiu. Agora eu voltei, tá? Eu já entrei faz um tempinho, viu, filho? Ai, meu Deus do céu, essa internet hoje estava lascada. Bom, vou continuar dando aula, tá bom, filho? Nossa, o que aconteceu? Bom, deixa pra lá. Bom, continuando o que eu estava explicando, antes de ser derrubada pelo Zoom, né? Que aqui você tem a corrente elétrica subindo o fio, então sentido do polegar para cima, abre as mãos assim, do lado direito do fio, o vetor que você vê as costas da tua mão, e do outro lado você vê a palma da mão. Seria isso aqui, ó. Aqui, aqui. Então, quando você vê a palma da tua mão, significa que o vetor B está saindo do plano. Quando você vê as costas da tua mão, significa que você está vendo o vetor B entrando no plano. Então, entrando, saindo, tá certo? Tá?
Bom, aí vamos fazer o seguinte, eu vou ler o exercício aqui e vou dar um tempinho para vocês fazerem, tá certo? Então, aqui, Pedro realiza experiências no laboratório de física de sua escola, utilizando a montagem mostrada na figura abaixo. Com o circuito aberto, ele verifica que a agulha magnética orienta-se na direção norte-sul, fechando o círculo em forma de uma corrente elétrica percorra o fio. A agulha movimenta-se e orienta-se aproximadamente numa direção perpendicular ao condutor. Pedro acha estranho que uma corrente elétrica possa influenciar a orientação de um ímã. Para ajudá-lo a compreender o que está acontecendo, você explica que as cargas elétricas em movimento no fio fazem o quê? Tá? Então, segue o desenho aqui da figura. A lâmpada aqui está acesa para mostrar que tem corrente elétrica em movimento. Então, os elétrons saem por aqui, dão a volta aqui e voltam para cá, né? Que eles vão do polo de maior potencial para o polo de menor potencial aqui, ó, a carga elétrica, teoricamente. Então, e a bússola, quando não está passando corrente, a agulha fica nessa posição da bússola. Repare que aqui tem um vestígio que ela se movimentou. Então, aqui, antes de passar a corrente, a ponta vermelha estava apontando para este lado aqui, tá? Agora, quando tem corrente elétrica em movimento, a agulha da bússola mudou de posição. Então, vamos lá. Qual seria a resposta certa deste exercício? Gera um campo magnético cujas oscilações causam desvios em todos os ímãs das proximidades do fio. B. Gera um campo elétrico uniforme que tende a anular o efeito do campo magnético terrestre. Gera um campo elétrico que interfere com o campo magnético da agulha, ocasionando desvio. Gera um campo magnético uniforme, de forma que a agulha tende a orientar-se perpendicularmente a ele. E gera um campo magnético que se soma com o campo terrestre, provocando um desvio da agulha. Vamos lá, qual seria a resposta correta deste exercício, tá? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e a gente já responde. Vamos lá, pessoal? Bora lá? Então, a resposta certa é a alternativa E. Gera um campo magnético, tá? Se você usar a regra da mão direita, polegar em cima do fio. Abre a palma da mão aqui assim, tá certo? E o sentido do campo B ao redor do fio é tangente à trajetória circular ao redor do fio, que nesse caso aqui acabou se somando com o da Terra e a bússola apontou para cá, tá? Que é o resultado da soma das duas, tá joia? Tá? Então, a resposta certa neste caso é esta aqui. Essa tá certa, essa tá errada, essa tá errada, essa tá errada e essa também tá errada. Tá claro aqui, galera? Tá? Então, vou limpar. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vamos ler o segundo exercício. Eu vou aumentar um pouco aqui. Ok. Então, aqui. O eletromagnetismo estuda os fenômenos que surgem da interação entre o campo elétrico e o campo magnético. Hans Christian Ørsted, em 1820, realizou uma experiência fundamental para o desenvolvimento do eletromagnetismo, na qual constatou que a agulha de uma bússola era defletida sob a ação de uma corrente elétrica percorrendo um fio condutor próximo à bússola. A figura abaixo representa as secções transversais de dois fios condutores A e B retos, extensos e paralelos a esses condutores são percorridos por uma corrente elétrica, cujo sentido está indicado na figura. Então, se você olhar aqui, o fio A
a corrente está saindo do plano do papel. No fio B, a corrente está entrando no plano do papel. Então, você vai fazer o seguinte, você vai usar a regra da mão direita número 1 e vai descobrir qual é a posição do campo magnético para o fio A e para o fio B, tá? Uma bússola é colocada no ponto D, equidistante aos fios condutores, desprezando os efeitos do campo magnético terrestre, considerando a indicação norte, N para polo norte e S para polo sul, a alternativa que apresenta a melhor orientação da agulha da bússola é. Então, você vai fazer o seguinte, antes de você pensar na figura A, B, C, D ou E, você tem que pensar aqui para que lado que vai o vetor campo magnético, de acordo com a regra da mão direita número 1, tá? Tudo bem, Lucas? Então, nós vamos ter que usar a regra da mão direita aí para poder determinar a posição, tá? Para determinar a posição do campo magnético, tá joia? Tá? Então, vamos lá, filho. Então, vamos trabalhar aqui. Eu quero que você use, não esqueça, para onde vai a corrente é o polegar, tá? Abre a mão bem em cima do ponto P e desenha na tua apostila para que lado que vai o vetor B, tá bom? A mesma coisa no fio B, tá? Só que agora a corrente está entrando no plano da apostila, tá certo? Tá? E aí, Lucas, conseguiu pensar como fazer esse exercício? Boa tarde, Lucas. Olha lá. Polegar é para onde o I vai. A palma da mão é para onde o B vai. Então, ó, segue aqui. Para fora, palma da mão assim. Tá? Tudo bem? Este aqui tá entrando. Então, polegar, ó, deixa lá. Olha lá. Este aqui, polegar para fora, abre a palma da mão, o B tá para cima. Tá certo? O B tá assim. Palma da mão. Agora, faz esse aqui. O B tá entrando, só que o B tá aqui, então você vira a mão. Então, eu vou fazer assim. Opa. Assim, vira a mão, ó. Também para cima. Conseguiu enxergar ou não? Lucas Miranda, conseguiu enxergar? Lucas. Conseguiu entender? Então, qual é a posição do vetor campo magnético? Vertical para cima ou vertical para baixo nos dois casos? E aí, que conclusão você chega? Lucas? Hum. Hum. Tá, então vamos compartilhar a tela. Muito bem. Então, qual é a figura correta? Então, aqui, ó. Aqui, para este aqui para cima, esse aqui também para cima. Então, chegamos à conclusão que o nosso certo é este aqui, tá? Os outros estão errados. Deu para entender? Ok. Agora, a gente vai para a próxima aula, tá bom?
A próxima aula, nossa, esqueci de fazer o seguinte. Tonha, esqueci de limpar. Bom, o que a gente vai estudar agora é força magnética. Isso aqui. Força magnética. Agora, presta atenção. Para calcular... Tá, eu vou descompartilhar a tela, vamos conversar um pouquinho. Agora a gente vai estudar a regra da mão direita número 2. Eu usei a mão esquerda, mas a mão direita número 2, tá? Agora, vamos fazer o seguinte. A regra da mão direita número 2, a gente vai usar a palma da mão, positivo, tá? As costas da mão vai representar carga negativa, tá bom? Ó, as costas da mão vai representar a carga negativa, a palma da mão, a carga positiva, tá certo? A regra da mão direita número 2 é para você determinar a posição da força magnética. Sim. Por que que tem que ter isso aqui e isso aqui? Bom, primeira coisa a gente tem que levar em consideração o que acontece com uma carga de prova quando você joga ele dentro de um campo magnético. Quando você joga a carga de prova dentro de um campo magnético, o que acontece? Primeira coisa, quando você joga uma carga de prova, quando a gente fala carga de prova, é uma partícula que vai se movimentar dentro de um campo magnético. Então, fechou? Fechou. Agora, presta atenção. Quando a gente fala de partícula, tá? Nós vamos pensar no seguinte. Quando eu tenho a palma da mão, a carga elétrica vai ter, a carga positiva vai ter uma força para um lado. Se for carga negativa, a força magnética vai ser para o outro lado. Força magnética é diferente de campo magnético, tá? Então, presta atenção. Quando a gente fala de carga de prova, jogada dentro de um campo magnético, a gente tem que pensar primeiro para onde ela vai. Então, para onde ela vai, representa o vetor velocidade. Então, o polegar vai representar o vetor velocidade. Tá joia? As pontas dos dedos, você vai colocar na posição do B. Então, o B aqui vai ser entrando no papel, tá? Aqui, a setinha vai ser assim, ó. A setinha vai ser assim. Opa, assim, ó. Faz de conta que aqui é a parte da frente e aqui é a parte traseira, ó. A parte traseira, a pontinha. Vai ser assim, ó. A mão vai ficar assim, em relação ao plano. Então, ó, presta atenção, ó. Vetor velocidade. Os dedos vão para onde vão o B. Se o B estiver entrando na lousa ou na tela, vai ser assim o B. Se estiver saindo, vai ser assim ou assim, tá? Aí depende para que lado que vai o vetor V. Aí tem que tomar cuidado, tem que ter a junção das duas. Então, presta atenção. Primeiro, você vai colocar o vetor G, ou seja, você vai colocar o teu polegar na figura da apostila, para onde está a posição do vetor velocidade. Pois, vetor velocidade da carga de prova. As pontas dos dedos assim, ó, tá? Se for, ó, é para onde vai o campo magnético, tá certo? Agora presta atenção. Se for carga positiva, a força magnética tá aqui na palma da mão. Ela faz isso aqui, ó. A força magnética tá aqui. Se for carga negativa, a força magnética tá do lado de cá, tá nas costas da mão. Entendeu? Entendeu ou não, Lucas? Então vamos lá, ó. Vou fazer o seguinte. Esquece esse vetor aqui primeiro. Esquece esse vetor aqui, ó. Tá vendo esse desenho aqui? Tá? Vamos pensar assim, ó. Vetor velocidade, B, assim, certo?
Tá vendo a força magnética para onde está indo? O centro. Então, significa que essa partícula aqui é carga positiva ou negativa, ó. E ela faz trajetória circular no sentido anti-horário. Então, que carga é essa? Positiva. Ok, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou esconder essa carga aqui, tá? Escondi essa carga. Aqui. Vetor velocidade, tá? Tá entrando a mão assim. Agora, ver quem é que tá girando. É as costas da minha mão que está para o centro da trajetória circular. Se é as costas da minha mão que está para o centro da trajetória circular, significa que é uma carga negativa. E aqui ele faz o sentido horário. Tudo bem, Lucas? Lucas? Lucas Miranda, deu para entender aí? Ok? Ok. Bom, eu vou compartilhar a apostila, porque agora tem uns pormenores, que é o seguinte. Não, antes de compartilhar a apostila. Quando o vetor velocidade e o campo magnético B tiver o ângulo de 0 graus. 0 graus quer dizer que, faz de conta que esse aqui é o vetor B, e esse aqui é o vetor velocidade. Os dois estão assim. Quando os dois estão assim, significa que são paralelos. O ângulo formado entre esses dois vetores é 0. Quando o ângulo dos dois vetores for igual a 0, significa que não tem força magnética. Deu para entender? Agora, se o ângulo formado entre o vetor B e o vetor velocidade for 180 graus, também não tem força magnética, é nulo, é igual a 0. Foi? Agora presta atenção. Quando formar um ângulo de 90 graus, ó, vetor velocidade em relação ao vetor B, formar um ângulo de 90 graus, tá? A carga de prova se movimenta perpendicularmente ao redor do B, numa trajetória circular. Se for carga positiva, faz um tipo de trajetória. Se for carga negativa, faz outro tipo de trajetória. Então, de acordo com aqui, ó, que você viu aqui, se for regra da mão direita número 2, ó, B, V, faz trajetória, ó. Quando faz isso aqui, ó, a carga negativa faz trajetória horária. A carga positiva faz trajetória anti-horária. Deu para entender aqui? Tá? Tá certo? Agora, se o B estiver saindo do plano, você pega, muda a posição da mão, ó. B, V, faz isso aqui ou gira para o lado de cá. Tá joia? Tá? Tem que fazer malabarismo na frente em cima da prova, tá? Fica se contorcendo em cima da prova. Então, exatamente, na prova do vestibular, quando você for fazer, não se mexe muito na cadeira. Às vezes é melhor você virar a prova. Quando tiver campo, força magnética, vira a prova, tá certo? Vira a folha na carteira. Se você ficar virando muito o corpo, o examinador vai achar que você está querendo colar de alguém, tá certo? Tá? Então, vira a prova. Agora, como eu estou fazendo exercício com vocês na tela, não dá para eu ficar virando a tela, nem você. Então, você pega a tua apostila física e vira a tua apostila física nas mãos, tá certo? Agora, presta atenção. O que acontece quando o vetor, olha lá, vetor V e vetor B, quando formam o ângulo de 90 graus, faz trajetória horária ou anti-horária? Se for vetor B, vetor V, formando um ângulo de 0 graus, não tem força magnética. Show? Se for 180 graus, também não tem força magnética. Tá certo? Só vai ter força magnética quando o ângulo for 90 graus ou variar entre 0 e 180, desde que não seja igual a 0 nem 180, que depois eu te passo a fórmula, apesar que você já deve ter visto. Quando o vetor velocidade da carga e o vetor campo magnético for diferente de 90 graus, diferente de 0, diferente de 180 graus,
ele vai fazer uma trajetória elíptica ao redor do ponto de lançamento. Ela vai ficar girando e vai fazer isso aqui, ó, vai subir até aqui em cima. Vai fazer uma trajetória elíptica, tá? Então, é como se você jogasse uma carga aqui, ela vai se movimentar ao redor, vai fazer um raio, vai se movimentar numa trajetória circular, só que em vez de ficar parada no plano, ela vai se movimentar subindo ou descendo, dependendo do sinal da carga. Tudo bem aí, gente? Tudo bem? Tá? Então, agora eu vou compartilhar a tela para você aprender as fórmulas. Então, ó, que eu estava falando para você. Olha lá, quando for movimento retilíneo uniforme, o campo, ó, tá vendo aqui, ó, vetor B para cá e vetor V, ó, os dois são paralelos, formando um ângulo de 0 ou 180, tá? A força magnética é nula, não importa se a carga é positiva ou negativa. A força magnética é nula. Agora, se formar um ângulo de 90 graus, vai fazer uma trajetória, tá? Ó, vetor velocidade, força magnética. Então, ó, põe a tua mão. Regra da mão direita número 2. Vai fazer uma trajetória anti-horária, ó, uma trajetória anti-horária. Se for carga negativa, vai fazer uma trajetória horária, tá? Tá certo? Esse aqui é saindo do plano. Olha lá. Quando for xizinho, é o B entrando no plano. Quando for bolinha, é o campo magnético saindo do plano. Coloca a tua mão, fazendo a regra da mão direita, número 2, em cima dessas duas figuras, tá certo? Então, observe o seguinte. Carga positiva, quando está saindo, a força magnética é para baixo. A outra é para cima, tá? Então, vamos lá. Relembrando a regra da mão direita, número 2. Vetor velocidade, vetor campo magnético. Se for a palma da mão, é carga positiva. Se for as costas da mão, significa carga negativa. Esta fórmula aqui é para você calcular a força magnética, tá? De uma carga de prova dentro de um campo magnético. Então, aqui, ó, módulo de Q vezes a velocidade da carga de prova vezes o valor do campo magnético. Tá? Direção da força magnética perpendicular ao plano formado entre B e V, tá certo? Sentido, dado pela regra da mão direita número 2, ok? Tá? Então, vamos lá, ó. Então, ó, o que eu estava falando para você. Se for, aqui, ó, faz uma trajetória circular, tá bom? Quando você joga uma carga de prova dentro de um campo magnético perpendicular a ele, ele vai fazer uma trajetória circular. E agora, se você observar aqui, essa trajetória circular aqui é igual à força centrípeta. Lembra de força centrípeta? Então, se é igual à força centrípeta, significa que força magnética, vou compartilhar outra tela agora para explicar uma fórmula para você, tá? Que é essa daqui, que é o seguinte. Se a força centrípeta é igual à força magnética, e força centrípeta é igual a massa vezes aceleração centrípeta, que é igual a força magnética, que é módulo da carga Q, vezes o vetor velocidade, vezes o vetor do campo, valor do campo, tá? E outra, aceleração centrípeta, a gente calcula através de velocidade ao quadrado dividido pelo raio, tá certo? Então, se eu trocar aceleração centrípeta por velocidade ao quadrado dividido pelo raio, vezes a massa do lado de cá, aqui faltou um sinal de igual. Engoli aqui. Igual ao campo, igual a V vezes B, tá certo? Agora, eu vou cancelar esse vetor velocidade aqui, porque do lado de cá, da esquerda tem 2, da direita tem 1, tá certo? Quando você simplifica, fica só 1. Então, aqui ficou essa velocidade. Se você faz o seguinte, troca o raio com a carga de prova em módulo e o B aqui, você vai ter essa fórmula aqui. Esta fórmula aqui, tá? É para você calcular o raio com que a carga de prova se movimenta dentro desse campo magnético. Repetindo, sabendo a velocidade, a massa da carga,
o B e o valor da carga, você consegue calcular o raio que ela se move dentro deste campo magnético. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar nessa fórmula aqui. M igual a V vezes... vou deixar o R do lado de cá, vezes a carga, vezes o B, tá? Eu vou fazer o seguinte. No lugar de V, eu vou trocar por 2π dividido pelo período. 2π dividido pelo período aqui, tá? Se eu trocar aqui, eu vou ter massa vezes 2π dividido por R, módulo de Q, B. Essa fórmula aqui é para calcular o período que demora para a carga elétrica dar uma volta completa aqui, repetindo. É o tempo que demora para dar uma volta completa. Tá certo? Tá certo aqui, gente? Então, essa fórmula é para calcular o período. E se pedisse para calcular a velocidade angular, é só trocar as letras aqui, tá certo? Tá? Deu para entender a fórmula, Lucas? Tá bom, não vai me responder? Chateei, tá? Bom, aqui. Olha lá. Esse aqui para mostrar para vocês, aqui, ó, o plano do movimento, o vetor B aqui. Aqui a carga, ela é perpendicular ao vetor, campo magnético, ela faz essa trajetória circular, tá certo? Faz uma trajetória circular em movimento circular, tá bom? Agora, se for paralelo, o que acontece? A força magnética é nula, tá bom? Tá? Agora, lembra quando eu falei para você que o ângulo é diferente de 90 graus, é diferente de 0, é diferente de 180? Ele vai fazer essa trajetória helicoidal, circular helicoidal. Parece uma mola aqui, ó, espiralada. Ela se movimenta aqui assim, ó, tá bom? Tá? Tudo bem? Bom, isso aqui é força magnética percorrida pelo fio, que também depende do comprimento do fio. Então, existem duas maneiras de você calcular a força magnética. Quando você joga uma carga dentro de um campo magnético, ou quando você pega um fio e move ele dentro de um campo magnético. Repare o seguinte, aqui, tá? A força magnética, você vai ver o valor você vai usar o I aqui. Por quê? O I, porque nesse caso o que interessa é o sentido do movimento das cargas, tá? Então aqui, ó, gente, força magnética igual a B vezes I vezes L. Agora repare o seguinte, se você usar a regra da mão direita aí, número 2, aqui vai ficar as costas da mão. Por isso que, como é carga negativa, tá? As costas da mão, vetor velocidade, tá certo? Olha lá, a carga se move para cá, polegar aqui, o B entrando, o que aparece para você do lado de cá é as costas da mão. Então, se é as costas da mão, é carga negativa, tá? Tudo bem? Lucas, você está com alguma dúvida? Lucas? Você está aí? Lucas, você está aí? Tudo bem. Agora a gente vai fazer exercício, tá bom? Ok, ok. Então, bora fazer exercício. Vou compartilhar a tela. Se você tiver dúvida, fala, tá? Então, vamos lá. Uma cavidade em um bloco de chumbo, que é esse aqui, tá certo? Contém uma amostra radioativa do elemento químico bário. A figura A ilustra que dentro desse bloco de chumbo aqui, esse elemento, ele elimina 3 partículas. Partícula alfa, beta e gama, tá? Então, observe o seguinte, partícula alfa, beta e gama. E aqui ele colocou um campo magnético uniforme, tá certo?
onde o B está entrando no plano da apostila ou entrando na tua tela. Se você observar aqui, ó, aplica-se um campo magnético uniforme entrando no plano da folha, conforme ilustrado na figura B. Tá? O comportamento representado pelas trajetórias ocorre por quê? Então, usa a regra da mão direita, número 2, descobre para mim qual é o sinal da partícula alfa, qual é o sinal da partícula beta e qual é o sinal da partícula gama. Faz isso, por favor, usando a regra da mão direita, número 2. Tá? Aqui, ó, essa setinha representa o vetor velocidade. Então, o vetor velocidade faz isso aqui, ó. Tá certo? Eu quero que você use a regra da mão direita número 2. Coloque o polegar na posição aqui, os dedos aqui da posição do B. Pega a palma da mão, vê o que faz essa trajetória aqui do alfa e quem faz a trajetória do beta. Tá certo? Tá? Tudo bem? Conseguiu descobrir, Lucas? Qual é o sinal da carga alfa, da beta e da gama? Ah, tá bom, te ajudo. Ó, presta atenção. Pega o teu dedo, faz assim pro vetor velocidade. O B tá entrando, não tá? Você tá na tela tá x, então você vai com a mão assim. A beta, ó, tem a partícula beta e alfa, e a gama. A gama faz isso aqui, vai em linha reta. Não tem carga. Agora você pega aqui, faz assim, ó. Que fez essa, qual a parte da mão que fez essa trajetória assim e qual fez assim? Assim, ó. Assim e assim. Descobriu quem é alfa, quem é beta? Qual o sinal delas? É que eu não tenho aqui, eu não tenho apostila física para fazer. Já sei, vou desenhar. Certo? Ó, vou aproveitar esse X aqui. Olha lá, ó. V, B. Essa daqui, ó, faz isso aqui. Não foi a palma da mão que fez isso aqui, essa trajetória aqui? Olha lá, ó. Polegar. V, B. Entendeu? Agora esse aqui, ó. V, B. O que fez essa trajetória circular? Foi as costas da mão ou foi a palma da mão? Entendeu ou não? Lucas? Lucas? Meu filho, abre o microfone e fala comigo, pelo amor de Deus. Entendeu? Então, a alfa tem qual sinal? Positivo ou negativo? Lucas?
E a beta é qual? Isso! A gama não tem sinal, é zero, tá? Porque ela vai embora em linha reta, tá? Foi embora em linha reta, é zero. Porque é paralela, tudo bem? E aí, qual a resposta certa das alternativas? Deixa eu partilhar a tela. Então, vamos lá. A partícula beta tem carga positiva. Ah, ó. Então, primeira coisa, você descobriu que essa daqui, a partícula alfa é positiva e a beta é negativa. Foi isso que tu descobriu. Então, vamos lá. A partícula beta tem carga positiva. Não, essa aqui já está errada. Partícula alfa e beta têm cargas opostas de mesma quantidade de movimento. Não, não tem a mesma quantidade de movimento porque a trajetória é diferente, tá vendo? Ó, a trajetória é diferente. Se a trajetória é diferente, significa que a velocidade é diferente. Tá joia? C, a partícula alfa tem carga positiva e a quantidade de movimento é maior que a de beta. Essa tá certa. Essa tá certa, tá? A partícula alfa é maior que a partícula alfa tem uma carga maior que a quantidade de movimento. Não, essa aqui também está errada. Essa aqui também está errada. Deu para entender? Lucas, tu entendeu, meu filho? Lucas? Lucas? Ok, presta atenção. Tem mais dois exercícios para você fazer para sexta-feira, tá bom? Tá? Tchau. Volta, hein? Essa matéria não é fácil, tu percebeu, né? Tá bom? Tchau.